a gente. Boa tarde. Fala um pouquinho do serviço. Meu nome é Ingrid, vou apresentar um caso clínico do Hospital Regional Tibério Nunes, que fica em Floriano, Piauí. Sou médica há aproximadamente um ano do Centro de Covid, trabalho lá há aproximadamente um ano, e me convidaram um pouquinho para fazer parte. No final, vou tentar explicar um pouquinho de como que funciona o atendimento COVID, que é meio junto com a obstetrícia. Tá? Vamos lá. Essa é uma gestante de 26 anos, solteira, ensino médio incompleto, natural e residente de São Raimundo Nonato do Piauí, né? Uma cidade menor um pouco que fica no sul do estado. Já estava na terceira gestação, tinha 2 partos, né? Um cesáreo, o primeiro foi cesáreo, o segundo foi natural. Não sabia dizer qual o motivo de o primeiro ter sido cesáreo e tinha uma idade gestacional de 32 semanas e 5 dias. Tinha um pré-natal com 10 consultas, porém eram consultas bem complicadas, ela foi acompanhada por 3 locais diferentes, mas tinha ali suas 5 consultas no PSF da cidade dela. Ingrid, os seus slides não estão passando. Não. Tenta colocar no modo apresentação. Depois do comentários é o quarto quadradinho. Vou colocar aqui. Vou tentar aqui de novo. Apresentando. A apresentação tá embaixo, no seu PowerPoint mesmo tem anotações, comentários, isso aí. É o quarto, o próximo, esse. Tá dando certo? Ainda não. Para mim tá aparecendo. Tá? Pra gente não. Aperta um ESC. Já voltei. Voltou. A opção que a gente tem é você ir mudando os slides, clicando neles aí na lateral, nos pequenininhos. Tá dando certo? Tá bom? Tá ótimo, mudou. Então, continuando, ela tinha realizado essas 10 consultas, bem complicadas, em 3 locais diferentes, acompanhamentos diferentes, mas tinha uma gestação habitual, não fazia uso de medicação, não tinha história de pré-eclâmpsia, não tinha história de extensão, nada demais. E situação vacinal atualizada, tranquila, ela tinha um bom acompanhamento. Tá? Deixa eu só colocar aqui para tentar. Pronto. Dia 28 de fevereiro, ela foi atendida no hospital da cidade de origem, tinha uma queixa de tosse produtiva já tinha dispneia, de saturação, porém ela demorou aí esses 10 dias para procurar atendimento, né? Ela fala que iniciou a tosse, uma tosse seca, simples, que foi evoluindo para tosse produtiva e que depois apresentou dispneia e aí começou a desaturação e daí que ela foi ao hospital. Foi iniciado lá no mesmo dia, ela ficou internada, ficou em uso de ceftriaxona, dexametasona e metildopa. Assim que ela deu entrada no hospital, já começou a ter picos hipertensivos, e aí foi iniciado o tratamento. Eu acho que, deixa eu só colocar, esse próximo slide eu vou ter que passar na apresentação. Vocês enxergam a apresentação? Porque eu coloquei algumas imagens em cima. Ah, tá. Vai para a apresentação, então, vamos ver. Coloquei. Vocês conseguem enxergar? Não. Vou ter que tirar, então. Sai do compartilhamento, coloque interromper o compartilhamento e tenta compartilhar de novo. Isso, faz o mesmo processo de novo. Está colocando tela inteira ou de uma janela, Ingrid? Tela inteira. Consegui? Está entrando. Agora clica na apresentação, vamos ver se vai. Já foi. Apareceu? Não. Tenta fazer com uma janela, então. Tá. Vou parar aqui de novo, tá? Vou tentar de novo. Vamos lá.
Apareceu? Está aparecendo. Para você, tá com uma apresentação ou não? Tá, como tela cheia. Para nós, não. Tá passando? Não. Não. Segue como estava indo, só vai explicando um pouquinho É. mais ali. Eu vou tirar só alguns slides da frente e depois eu mostro para vocês, tá? Tá. Tá. Tirando aqui, para não ficar ruim para vocês verem. Lá na cidade de origem, ela realizou exames, né? Fez uma ultrassom no dia 1º de março, já internada. Foi uma ultrassom tranquila, gestação tópica, com feto único, com 34 semanas e 6 dias, com peso de 2.300 gramas. Realizou exames laboratoriais também. A única alteração que ela tinha era a glicose de jejum, que ela não tinha durante o pré-natal e provavelmente começou por conta do uso da dexametasona, ou então não havia acompanhamento antes, né? E tinha uma leucocitose importante de 16.500, porém não tinha bastonetes, não tinha nenhum monócito, estava bem tranquilo. Fora isso, função hepática, função renal, bilirrubina, todos estavam tranquilos, exames normais, e tinha um PCR qualitativo. Lá eles não fazem PCR quantitativo como a gente, tá? E veio como negativo. Eu mostrei outras imagens, que eram essas imagens que eu vou tentar ver se vocês veem. Esse primeiro exame que ela realizou foi do dia 28, ela fez um SUAB, fez um teste rápido, IgM e IgG, os dois eram negativos, tanto IgM quanto IgG, e o SUAB também veio negativo. No dia 1º de março, fez novamente IgM e IgG negativos, e no dia 3 de março, que foi o dia que ela foi encaminhada para o Hospital Tibério Nunes, ela já tinha um IgG reagente, né? Talvez eles estavam testando tanto, né, seriado a cada 2 dias, porque a paciente tinha uma sintomatologia bem clássica, né? Começou com gripe, começou a dispneia e depois a dessaturação. A regulação... Ingrid, Oi. só uma dúvida. Quando ela fez o PCR, o primeiro PCR que ela fez, ela estava em que dia de sintoma? Estava no 10º já. No 10º, né? Tá. Uhum. Mas foi bem direitinho, né? Porque fez o PCR, aí o PCR veio negativo, já está quase fora da idade, né? E aí foi para a sorologia, mas também veio negativo, né? Eu acredito que o que eles têm lá é a pesquisa de antígeno, né? Que é aquele SWAB rápido, né? Funciona mais... Pelo que eu vi aqui, eu acho que em algum lugar eu acho que eu li anticorpo. Antígeno. Antígeno, tá. Tá. Foi nesse slide aí que eu estou colocando. A pesquisa de antígeno, quando dá positivo, ele é muito bom, mas quando dá negativo... Então, assim, depois a gente vai comentando, porque eu coloquei outra coisa. Tá. Legal, E aí veio uma regulação, a regulação foi bem, né, específica em dizer que a paciente tinha, né, 3 partos anteriores, tinha terceira gestação, 2 partos anteriores e tinha a história de um parto prematuro, né, anterior, mas que ela também não especificava, não sabia a causa. Deu entrada no dia 28 com essa tosse e dispneia, piorou o laboratório e clínica e foi por isso que eles tentaram transferir a paciente, né. Eles tentavam retirar o oxigênio e não conseguiam, a paciente desaturava, né? E a ausculta pulmonar tinha estertores crepitantes em base esquerda, que já na avaliação no hospital não havia essa alteração ao exame físico. Lá também não conta com serviço de tomografia, então foi mais um motivo, mas os batimentos todos normais, 144. Na descrição da transferência, ela tinha pressão arterial normal, saturava bem, catéter nasal, frequência respiratória de 15, e no prontuário a gente viu que tinha uma epigastralgia, além da dispneia, né, e um desconforto torácico, mesmo ao uso de catéter 5 litros. Quando ela foi transferida, ela veio conduzida pelo SAMU avançado, ela já estava usando máscara de reservatório, mas não especificaram para a gente quantos litros que eles estavam usando. Então, no mesmo dia, no dia 3, ela deu entrada no hospital às 23h50, foi atendida primeiro pela parte do Covid, pelo setor Covid, passou pela triagem, pela enfermeira, e lá a gente realizou novos testes, e a pesquisa do antígeno veio positivo, e tanto o IgM quanto o IgG também vieram positivos, né? Então, a gente fica meio assim, será que a coleta foi realmente correta lá no dia que ela estava?
né? Porque a pesquisa do antígeno, ela pega com poucos dias de sintomas, e ela já tinha uns 10 dias de sintomas, né? Já estava mais ou menos que saindo da faixa de fazer até a pesquisa do antígeno suave. Logo depois que ela foi atendida, né, pelo setor Covid, ela permanece no setor Covid, o obstetra vai avaliar, o obstetra avaliou, tinha perda do tampão mucoso já, um discreto sangramento, dilatação de uma polpa, estava com frequência cardíaca de 126, uma pressão arterial de 190/70, que logo depois ficou 190/100, saturando 98 em máscara 15 litros, né? Quando ela chegou, ela realmente chegou em franca insuficiência respiratória. Então, a gente nem realizou tomografia nela, ela foi para o centro cirúrgico logo. E aí, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Depois eu coloco de volta. E aí, deixa eu tentar. E aí, logo ela foi fazer a cesariana. Na verdade, em prontuário, foi registrado como se ela tivesse com pré-eclâmpsia grave, né, por conta da alteração do exame clínico dela, do exame físico e dos sinais vitais, porém, a indicação mesmo foi a insuficiência respiratória. Ela já estava em 15 litros, apresentava por vezes frequência respiratória de 35, às vezes desaturava, então ela foi levada mais por essa causa. Às 4 da manhã ela retorna, foi admitida em UTI, ainda usando máscara de reservatório, 15 litros, e aí começou o tratamento e o desmame. Foi realizada a tomografia de tórax às 9h50, só que assim que ela foi admitida, já foi iniciado o tratamento. Com metilprednisolona, o corticoide, a enoxaparina foi iniciada no dia seguinte, ela tinha um leve sangramento por ferida operatória ainda no mesmo dia, então a gente optou por deixar para o dia seguinte, para ter uma segurança a mais. Continuou ceftriaxona, ela já tinha começado, né, a usar ceftriaxona no serviço de neonato, porém melhorou o leucócito assim que chegou. Ela tinha um leucócito de 16.000 e alguma coisa, assim que chegou no hospital a gente realizou o exame, já estava 15.000, então a gente optou por deixar. Apesar dela diminuir leucócitos durante toda a internação, ela foi sempre diminuindo. 2 dias depois que ela foi internada, já na UTI, ela teve um pico febril, né? Durante 4 horas, 2 picos. Então, a gente optou por mudar logo por causa assim, clindamicina, por conta da febre, né? A tomografia que ela realizou no dia 4, vou puxar aqui a imagem para vocês, dia 4 de março, tá? 4 de maio, mas está errado, tá? Apresentou uma consolidação em vidro fosco, né, em cerca de 75% do parênquima pulmonar, então daí a insuficiência respiratória dela bem avançada, e ainda tinha consolidação em base pulmonar, tá? Uma coisa que eu esqueci até de falar para vocês, a cesárea foi tranquila, a paciente não foi entubada, ela fez raquianestesia, foi bem tranquila, após a retirada do bebê melhorou bastante a insuficiência respiratória e ela conseguiu diminuir, desmamar o oxigênio até no primeiro dia de internação da UTI, tá? A segunda tomografia, que é essa segunda imagem que eu estou trazendo para vocês, não precisa ler tudo. A gente fez com diferença de aproximadamente meio que 4 dias, né? 4 ou 5 dias. Foi do dia 8. Então, a gente tem também vidro fosco com 75% de comprometimento pulmonar. A gente realizou essa tomografia porque era uma paciente que a gente tinha conseguido tirar o oxigênio numa certa rapidez, né? E que ela não conseguia, não apresentava um padrão bom. Ela era uma paciente taquipneica, era uma paciente lá nervosa, e que a gente não sabia se aquele nervosismo atrapalhava um pouco a questão do desmame do oxigênio, até a questão da fisioterapia também. Então, a gente optou por fazer a tomografia logo para saber se estava melhorando ou não esse padrão. A tomografia veio basicamente a mesma coisa, ela não melhorou muito do dia 4 para o dia 8, né? Mas melhorou clinicamente. Nesse dia 8, ela já usava uma máscara de reservatório de aproximadamente ali, 10 litros por minuto, né? Aqui eu trouxe a tomografia, eu vou ver se a imagem roda para vocês, tá? E vou apontando. Estão conseguindo ver? Vou baixar um pouquinho aqui o áudio. Estão vendo? Sim, sim. Passando.
A tomografia veio com bastante vidro fosco, principalmente em pulmão esquerdo, tá? Tem umas consolidações em base direita, deixa eu só colocar aqui para apontar de novo. O pulmão esquerdo já aparece quase que completo, né? Tem um pouquinho aqui do pulmão direito que ainda é legal, mas ela tem aquele vidro fosco bem característico, de periferia mesmo. E aqui embaixo começam as consolidações. Às vezes a gente vê uma imagem muito opaca, né? E acha que tem aquela dúvida de saber se aquilo é realmente consolidação ou se é um vidro fosco, né? Muito vidro fosco que está se sobrepondo um ao outro, né? Mas no caso dela era consolidação mesmo. Embaixo tem basicamente a consolidação bem apresentada e o vidro fosco dela é mais em região de periferia, que é aquele vidro fosco bem característico de COVID mesmo. Aqui, ó, esse vidro fosco bem característico de periferia mesmo. Bom, no dia 13, a gente foi desmamando o oxigênio, ela fez fisioterapia, fez VNI, né? E aí a gente conseguiu dar alta para ela no dia 13, em cateter nasal 1 litro, não foi entubada, fez o tratamento direitinho. Estava saturando 93, a gente geralmente considera uma saturação maior ou igual a 95, né, para gestante, já que ela era uma paciente grave, porém a gente tem que considerar a quantidade de comprometimento pulmonar dela, que era cerca de 75%, que é muito importante, muito grande para ela também. A gente sabe que tem algumas pessoas que somem o vidro fosco ali com aquela quantidade de dias, com 5 dias de tratamento, 7, 10 dias, mas a grande maioria fibrosa o pulmão e com o passar do tempo, com meses, 1 mês, 2, 6 meses, acaba melhorando, tá? Ela ainda tinha uma queixa de tosse e tinha muita ansiedade. Então, para os meninos da fisioterapia conseguirem tirar esse oxigênio foi bem difícil, porque tirava o oxigênio, ela dizia que ia morrer de falta de ar, era uma paciente bem complicada em relação ao desmame do oxigênio. No dia 16 a gente tirou, conseguiu tirar, no dia 18 ela teve alta, retornou à cidade de origem, né? Foi orientada a acompanhamento com psicólogo e com a fisioterapia para a reabilitação pulmonar. Porém, a gente não tem esse acompanhamento com os pacientes, né? Somos um hospital regional que a gente atende basicamente o sul do estado inteiro, quando tem essas regulações e alguns atendimentos por fora também. E que a gente não tem esse ambulatório de retorno, né? De acompanhar o paciente pós-Covid, de acompanhar pós-tratamento, mesmo sendo paciente de UTI. Tá? E sobre o bebê nasceu bem, a 9 e 10, ele recebeu alta após internação em alojamento conjunto, inclusive ele recebeu alta antes da mãe e ficou com a avó, né, e alguns tios logo depois. A avó ainda acompanhou a mãe por alguns dias no alojamento, né, na enfermaria Covid. E, assim, sobre a questão do Covid em si, deixa eu só pausar a apresentação. Em relação ao quadro do Covid, nós somos um hospital regional, né, que a gente funciona em Floriano. Somos um hospital que conta com 20 leitos de UTI, 36 leitos clínicos, sendo 26 dentro do hospital e outros 10 em um hospital particular da cidade, que funciona como uma extensão, porque a gente realmente precisa. A gente atende basicamente o sul do estado, e conta com várias especialidades. Então, o paciente chega, vai para atendimento COVID, ou já tem exame, ou é suspeita, então ele é atendido no setor COVID, e caso tenha necessidade de avaliação obstétrica, cirurgia geral, neurocirurgia, a depender da especialidade, a gente pede como se fosse um parecer, e os especialistas vão lá atender. Hoje, a nossa UTI é comandada pelo nosso chefe, o Dr. Roosevelt, que passa os casos todos os dias, né, tanto os 20 leitos. Infelizmente, hoje a gente está com um quadro de 20 leitos completos e essas semanas tem ficado basicamente assim o tempo inteiro, então a gente, às vezes, não consegue dar conta da quantidade de regulação e da quantidade de pacientes que têm piorado em leitos clínicos ou que têm piorado em outros locais e que vem para a gente atender, né. A gente tem muito a agradecer por estar aqui apresentando um caso que a gente apresentou, que acompanhou, que foi legal, foi um caso que teve uma boa repercussão, foi um caso que a gente conseguiu
fazer reabilitação com eles. Eu gostaria muito que vocês conhecessem a nossa equipe de fisioterapia. É uma equipe excelente, que faz aquela ventilação não invasiva mesmo, que está presente. Enfim, a gente tem uma equipe muito boa, equipe de enfermagem, de fisioterapia, equipe de médicos que o Dr. Roosevelt pega no pé mesmo e chama a atenção mesmo, viu? Ingrid, queria parabenizar você pela apresentação, né? E acho que tem algumas coisas bem legais que dá para a gente conversar, né? Até em relação à regulação, né? Eu fui dar uma olhadinha aqui, se eu não estiver errada, eu acho que fica mais ou menos uma distância de 270 e poucos quilômetros, né? O que dá quase 4 horas de viagem, né? Então, queria entender um pouquinho assim, da UTI de vocês, tem muita gestante internada, vocês acabam sendo referência para gestante também, né? Via localização de vocês aqui no mapa, né? E como é que está funcionando essa regulação? Você acha que tem coisas que dá para melhorar? Porque acho que a regulação e a transferência é uma coisa bem difícil, né? Para a gente conversar um pouquinho disso. Bom, a gente não tem leito só e somente para a parte da obstetrícia, né? Geralmente a gente recebe as grávidas por conta da maternidade, né? Tanto que foi a enfermeira Ana Márcia que me convidou e ela que geralmente cuida dessas regulações aí erradas, mais ou menos, né? Então, assim, a gente tem um centro que é um centro especializado, que é na maternidade Dona Evangelina Rosa, na capital do estado, em Teresina. Então, eles que recebem essas grávidas com Covid, né? Na verdade, lá eles são um centro de alto risco. A gente aqui não é uma maternidade de alto risco, né? Então, a maioria das gestantes são conduzidas até lá. Às vezes, quando dá tempo, a gente realmente conduz, né, e faz uma nova regulação para transferir essas pacientes para a Teresina, né, que é o local mais correto, digamos assim. Porque a gente não tem uma UTI só para grávidas. Por exemplo, hoje temos 20 leitos ocupados na UTI, então se chegar uma grávida precisando de leito de UTI, a gente vai ter que colocar na salinha do lado, com aquele improviso, porque a gente não tem realmente aquele leito. A gente tem um leito de enfermaria, né, que é específico, que é realmente só para gestantes, porque a regulação funciona, porém, muitas vezes chegam grávidas que não estão na regulação, ou que chegam, né, da própria cidade, ou que vêm de outros estados, que não são reguladas, e que a gente sabe. Então, a gente tem só esse da enfermaria mesmo. Floriano também recebe casos no Maranhão, que está ali perto, né? Teresina, eu sei que tem esse problema também. E brigando. Não tem muito jeito, né? Mas fica ali. Mas, assim, a gente recebe de muitas cidades. Inclusive, tem cidades, por exemplo, como Corrente, que são 12 horas de viagem, né? De distância de uma cidade para outra. E a gente recebe. E é assim. É o jeito. Pegou, a gente a porta aberta. Ingrid, a outra pergunta que eu ia fazer é assim, uma preocupação bastante grande que a gente tem com as pacientes que têm Covid, né, o retorno dela, né, que você falou das dificuldades de não conseguir acompanhar, né, então, assim, como é que vocês conseguem fazer essa contrarreferência? Por exemplo, a paciente sai com anticoagulação, vocês conseguiram organizar alguma coisa disso para pensar um pouco, para compartilhar com a gente, para a gente poder falar um pouco disso? Na verdade, a maioria das vezes demoram bastante por conta dessa alta, né? A gente já dá, óbvio, a gente dá a alta da parte da obstetrícia e dá a alta da parte do Covid, né? Então, assim, quando eles vão de alta, eles já vão de alta como se não tivesse mais acompanhamento, até porque ela vai voltar para São Raimundo Nonato e a gente não tem mais esse acompanhamento. Então, como ela já tinha feito ali seus 7, 10 dias de anticoagulação, a gente suspendeu, avaliou os exames, por exemplo, e viu que não tinha necessidade de continuar, né? E já tinha realizado o tratamento, estava bem, estava sem uso de oxigênio, né?
exames laboratoriais normais, e daí a gente dá alta. Essa contrarreferência, né, pacientes que precisam ficar internados por muito tempo, na verdade, eles acabam ficando, a maioria deles acabam ficando no próprio hospital, porque a gente não tem, né, às vezes a maioria dos hospitais não conseguem absorver esse paciente, não conseguem cuidar, né, são hospitais que vivem lotados, né, que a gente sabe como é a dificuldade que tem no sul do estado também. Só uma coisa que a gente tem feito, Ingrid, assim, para as pacientes que estão... E aí eu acho que vale a pena tentar ver se vocês conseguem acertar com a rede, né, em relação à anticoagulação depois que a pessoa... o momento mais crítico para uma mulher que teve grávida não é tanto a gestação, mas é o puerpério, tá? Isso se a gente não pensar em COVID. Então, o momento onde uma gestante tem maior risco de ter um fenômeno de trombose é no puerpério. Então, uma coisa que vale a gente fazer, a gente tem deixado, alguns grupos colocam que ficariam por 15 dias após o parto, para quem precisou de oxigênio, que são os casos de COVID mais grave, né? Até 15 dias, a gente tem deixado aqui no HC até 42 dias após o parto. A gente considera essa paciente como sendo uma paciente grave mesmo, pelo risco de trombose, né? Então, só que isso, para vocês fazerem isso, vocês teriam que acertar com o município para estar recebendo essa paciente e estar cuidando, né? E a outra coisa que precisaria ser checada também com a Secretaria de Saúde é como fornecer para ela anticoagulação, né? Porque, às vezes, no município pequeno, né, não vi o tamanho de São Raimundo Nonato, sei que tem gente aqui, se for maior do que eu imaginei, tá? Eu sou do município pequenininho, Minas Gerais, então eu pensei assim, às vezes é difícil até para estar disponibilizando, né? Então eu acho que é uma coisa para a gente, para estar discutindo e vendo com a rede, e conseguir alguma forma da gente poder colocar isso também. Como é que a gente consegue que uma unidade básica lá do local consiga continuar o segmento dessa pessoa, né? Até para se tiver alguma coisa, conseguir estar mandando. Acho que o Bruce quer fazer um comentário. O Bruce é porque é em meu nome, sou eu. Qual que é o seu nome? Ana Márcia. Eu sou colega de trabalho da Ingrid, eu sou enfermeira obstetra, tiro plantões no COVID, e a minha função também maior no COVID é dar apoio às colegas e os colegas médicos na área da obstetrícia. E eu também sou coordenadora de saúde da mulher de Floriano, que é onde tem o Hospital Tibério Nunes. A gente fica na responsabilidade por várias mulheres na região. Em Floriano, eu consigo fazer esse acompanhamento de perto do pós-parto. Nos outros municípios, quando são graves, um pouco mais grave, assim, na verdade, eu até comunico ao município, mas a gravidade maior, eu fico um pouco mais perto, mesmo porque precisa acompanhar o bebê, se o bebê pegou Covid ou não, né? E a gente faz esse acompanhamento. Existe uma dificuldade muito grande por conta de que a gente não tem regulação bem fortalecida, então a gente é referência em parte, porque existem cidades com 12 horas de viagem, com 10 horas de viagem até chegar aqui, que não tem condições de pegar mais 3 horas até Teresina. Então, a gente precisa se organizar de forma que tem que receber essas mulheres. A gente já recebeu mulher com 30 semanas parindo, a gente já recebeu mulher com pré-eclâmpsia grave parindo, e aí a gente monta uma sala de parto com estrutura mínima para receber essas mulheres. A gente está tendo uma resposta boa, porque a equipe é muito comprometida. A gente não tem obstetra plantonista dentro do COVID, mas nós temos obstetra no hospital que é chamado, às vezes, que é preciso. Então, os casos todos eles são compartilhados. Então, não tem nenhum caso que seja só. Então, o médico do COVID compartilha com o obstetra, né? A gente também tem dificuldade na obstetrícia geral, porque isso é um problema a nível de Brasil. Então, nós não somos diferentes disso.
mas a nossa parte a gente está fazendo, e esse acompanhamento de perto eu estou tentando fazer com os municípios, até mesmo puxando deles a responsabilidade para o acompanhamento, e que não necessariamente esse acompanhamento precisa ser presencial, mas pelo telefone. Quando tem um diagnóstico positivo no município, são todos repassados para mim, e eu faço a condução com a atenção básica. Então, tem casos que, por exemplo, o último caso grave que a gente recebeu foi de uma gestante que a gente sabia que era positivo, eu já sabia que era positivo, já tinha entrado em contato com a atenção básica já tinha feito o acompanhamento, mas mesmo assim a paciente convulsionou. Pressão alta, convulsionou, foi para a UTI. Doutora Ingrid estava no plantão no dia. Então, a gente tenta fazer o máximo que pode para atender um caso obstétrico e que muitas vezes a gente não sabe se é por Covid. Será se ela convulsionou pelo Covid ou se convulsionou pela pré-eclâmpsia? A gente não sabe. Mas os casos estão sendo conduzidos. A gente teve um problema de um caso positivo, de um bebê positivo prematuro, e que a gente está tentando fazer relação se adquiriu durante o parto, mas o bebê também saiu bem e até agora deu tudo certo, e está dando tudo certo. Muito bem, Rosana. Eu também queria conversar um pouquinho sobre alguns detalhes, assim, acho que a Ingrid está de parabéns por esse caso, é um caso muito bem apresentado e que teve um sucesso grande. Eu sou de Porto Alegre, bem longe daí, é uma outra realidade, e a gente, nessas reuniões, a gente do Brasil, tem aprendido muito em relação especialmente a questão essa da regulação dos leitos, né? Então, as cidades são longe umas das outras e realmente existe uma dificuldade no país dessas transferências de pacientes, né? E aí a gente às vezes fica, digamos, sozinho em algum local, tendo que tomar decisões difíceis, né? O que chama um pouco de atenção nessa paciente, que seria interessante, ela demorou 10 dias para procurar o serviço de saúde, né? Então, isso a gente tem visto também, as pacientes estão com medo de chegar ao hospital. E isso é importante a gente tentar esclarecer a população que quanto mais cedo procurarem as unidades básicas de saúde e mais cedo a gente conseguir fazer os exames de rastreamento, a gente consegue dar uma estrutura de atendimento melhor para os pacientes. E isso não é, digamos, uma falha do serviço de vocês, isso é uma realidade nacional que a gente está vendo, que as pacientes estão com medo de chegar nas maternidades. Eu sou de uma maternidade que é de alto risco de referência à Covid, o nosso número de partos diminuiu, exatamente porque as pacientes normais não querem vir, têm medo de pegar Covid dentro de um hospital que é referência. E acaba preenchendo mais algumas maternidades aí que são de baixo risco. E aí eles acabam tendo Covid que não deveriam ter Covid na maternidade de baixo risco. Então, isso é uma questão de regulação que a gente tem dificuldade, e a sociedade, de uma maneira geral, tem que ser mais esclarecida em relação a isso. A questão dos exames ali, os exames de antígeno são muito bons para rastreamento. Os americanos estão fazendo exame de antígeno para ir para a escola, por exemplo. Tem algumas escolas americanas que estão fazendo os exames de 2 em 2 dias para ver se os alunos têm Covid. Mas o problema é que quando ele dá positivo, ele é muito bom, ele tem uma especificidade bastante alta, mas a sensibilidade não é. E aí a gente acaba fazendo vários exames. Foi o que aconteceu. Então, fizeram vários exames e acaba um dando positivo. Ele é dependente da quantidade de vírus na amostra que se coleta. Então, e não é a questão, às vezes, de coleta, é a questão de ter bastante vírus naquele momento que a gente vai estar coletando o exame. E, às vezes, é o que nós temos, né? É o exame que existe na localidade para fazer, e a gente tem trabalhado, eventualmente, com esses exames, né? O ideal era fazer de PCR de anticorpo. Mas nem sempre a gente tem a tecnologia para fazer isso em todos os locais. Um ponto que a gente tem diminuído um pouco é o uso de antibióticos para os pacientes, especialmente pacientes que estão ainda no ambulatório, né? O paciente já chegou com ceftriaxona, se não me engano, utilizando, né? E dexametasona.
Então, esses medicamentos a gente tem usado mais em pacientes que internam, né, e com diagnóstico de infecção. Então, a gente tem procurado ter antes um diagnóstico de infecção para depois iniciar um antibiótico. O que está acontecendo? A gente está vendo resistência aos antimicrobianos. E pior, está faltando no mercado os antimicrobianos comuns. E os hospitais estão tendo que comprar antimicrobianos muito caros, que está levando a quase além dos hospitais por causa disso. Então, essa regulação do antibiótico é um problema nacional já, de que está faltando os antibióticos baratos por excesso de uso, e esse excesso de uso por muitas vezes não se usar corretamente, e a gente acaba tendo que usar antibióticos mais novos aí, que sobraram e muito caros. Então, do ponto de vista também econômico, é algo que a gente está começando a sentir isso nos grandes hospitais. Outra questão que também talvez valha a pena a gente discutir é a questão da repetição de exames, né? Então, a tomografia, aliás, nós repetimos a tomografia em 5 dias. Não é esperado que a gente tenha alguma modificação na tomografia. Geralmente, elas vão demorar muito tempo para ter uma modificação. É justificável, eu acho, fazer naqueles casos onde a gente, de repente, não estava usando antibiótico e eu quero usar um antibiótico para fazer um diagnóstico de infecção secundária, uma infecção bacteriana secundária. Aí a gente pode fazer um exame de imagem complementar para um quadro clínico que piorou, né? Um quadro clínico que está indo bem, a gente talvez não haja necessidade de fazer repetição de exames, que é algo que às vezes atrapalha mais do que ajuda. A gente já tem umas informações que não nos acrescentam e aparecem coisas novas que a gente não sabe o que é. Porque essa doença a gente está aprendendo no dia a dia, a gente não sabe tudo dela. Então, a cada semana que passa, a gente vai aprendendo coisa nova e vai mudando as condutas. Né? Então, tem coisas que a gente fazia o ano passado, nessa época, que hoje a gente já não faz. E provavelmente nós estamos fazendo coisa hoje que provavelmente daqui a um ano a gente não vai fazer de novo. Então, é uma doença nova, está todo mundo aprendendo. E a gente tem visto casos muito importantes aí ao longo do Brasil. A questão da convulsão, eu não tenho visto relação da convulsão com Covid. Né? Então, convulsão na gravidez, até que prove o contrário, para mim é eclâmpsia. Então, acho que a gente não tem ainda uma associação dessa convulsão nos quadros clínicos de Covid. A gente tem algumas alterações neurológicas, né, de anosmia, cefaleia, até uma questão de problemas até psicológicos juntos, mas convulsão mesmo, a gente não tem bem descrito isso. Então, se tiver um paciente com convulsão, eu trataria como eclâmpsia primeiro e depois ia ver se tinha alguma associação. Tem uma coisa até que eu gostaria de ouvir depois a Rosana, é a questão da indicação de cesariana nesses pacientes. Eu não tenho resposta para isso, e as decisões são muito difíceis. Né? O paciente entra em trabalho de parto e aí tem que indicar a cesariana. O que a gente vê que, diferente daquela epidemia da H1N1, as pacientes nem sempre melhoram com a cesariana depois do parto. Até às vezes pioram no puerpério e tem quadros mais graves no puerpério. Até porque tem mais riscos de trombose, infecções. Então, na minha cabeça ainda não está bem claro quando é que a gente vai indicar uma cesariana. Quando tem uma condição fetal importante, é óbvio que vai ter, se tiver uma suspeita de descolamento, mas o trabalho de parto em si, ele não tem piorado muito com a Covid. E às vezes até o pós-operatório de uma cesariana pode piorar um quadro de Covid. Mas isso eu não tenho uma resposta. Até gostaria de ouvir a Rosana o que ela acha disso, porque é uma situação que é de hora, né? Quem está lá com o obstetra que está lá na hora é que vai decidir e saber qual é o quadro clínico da paciente. Mas um quadro muito interessante. Eles estão de parabéns que tiveram uma recuperação muito boa. O primeiro ponto que eu queria comentar aqui é o que a Ana Márcia falou, né? Então, assim, é realmente muito difícil a gente acertar essa regulação. E vocês colocaram uma coisa, eu conheço
Tem uma médica em Teresina, né, que trabalha na maternidade lá, que fez residência com a gente aqui, a Ana Leão, né, eu tive a oportunidade de ir para Teresina, conhecer o serviço e tudo, e ela também comentou essa dificuldade que vocês têm, né, por exemplo, às vezes são 12 horas de carro, às vezes a pessoa chega nascendo, convulsiona no caminho, né, então é uma situação muito difícil mesmo, e que acho que precisa de um apoio muito grande da Secretaria Estadual de Saúde mesmo, para conseguir acertar isso, né, Ana Mara? Eu vejo que, assim, só da sua fala, a gente vê o seu comprometimento e também o que todo mundo está colocando aqui no grupo, né, do quanto você é comprometida, do quanto você é uma profissional maravilhosa, né? Então, é muito legal a gente ver isso aqui no grupo, porque é o reconhecimento do trabalho que você tem feito. E acho que é muito importante a gente colocar isso, não só para o Covid, né, mas pensar que essa situação, mesmo passando o Covid, ela continua para a gestação de alto risco, né? Então, a gente tem que tentar fortalecer e ver como é que a gente acerta isso. Então, Floriano vai ficar como uma referência para o alto risco? Já mas vai fortalecer mais ainda, né? Como é que a gente vai conseguir acertar isso com as outras cidades para conseguir que os outros também continuem cuidando depois do parto, né? Porque tem toda essa dificuldade que a gente tem. E lembrar que a Ingrid falou uma coisa que é bem verdade, né? Se a gente não consegue dar alta com segurança, às vezes a gente segura mais tempo a pessoa, o que é uma coisa muito boa para aquela pessoa, mas na carência de leitos que a gente tem, a gente fica ali, né? Às vezes você olha para a pessoa e fala, poxa, se eu tivesse estrutura eu dava alta, mas eu não posso dar alta, mas está chegando próximo, né? Então você tem que ficar o tempo inteiro gerenciando isso, e é uma situação muito difícil, mas eu acho que vocês estão de parabéns. O que o José Geraldo perguntou em relação a trabalho de parto e cesariana, a gente tem preferido o trabalho de parto e o parto normal, se for possível, né? Mas aí a gente vai ter que analisar algumas coisas. Por exemplo, essa paciente já estava com a máscara, né? Ela ficou, eu acho que pelo que eu entendi, vocês conseguiram fazer toda a cesárea mantendo ela na máscara não inalante, sem entubar, né? Nós tivemos pacientes nossas que entraram em trabalho de parto e que conseguiram segurar o trabalho de parto inteiro só na máscara, tá? Teve paciente que a gente induziu, que estava com oxigênio, 2, 3 litros, e que a gente conseguiu manter a paciente só com o catéter mesmo de O2 durante o trabalho de parto. O trabalho de parto, né, ele dá uma recuperação melhor, né, para o organismo da pessoa, mas isso vai ter que olhar caso a caso, né, porque é muito difícil tomar essa decisão. Uma pergunta que você fez, uma coisa que você falou em relação ao recém-nascido, a gente tem um estudo aqui de transmissão vertical e a gente viu que se o parto acontece na fase aguda, né, como seria esperado mesmo, mas a gente consegue provar isso, se ele acontece ali nos 10 primeiros dias de doença, tem uma chance maior de ter essa transmissão vertical. Porque a gente tem uma viremia mais alta e aí a transmissão é hematogênica mesmo, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem visto também. Eu vi que alguém pediu para falar, para fazer algum comentário. Eu vou ler algumas perguntas que eu vi por aqui, ó. A Iná colocou, tenho dúvidas, peço desculpas se esse encontro não for nesse sentido, gostaria de entender se existe algum sintoma específico que as grávidas precisam ficar atentas se elas estiverem com Covid. E outra dúvida, se existe algum compilado de orientação para as mulheres grávidas que chegam a ter Covid. Zé Geraldo, você quer comentar? Quer que eu fale? A gente pode... Não, eu posso comentar que assim, o Covid mesmo, do ponto de vista de doença, né,
Ele é na gravidez ou fora da gravidez. A gente está estudando ainda, eventualmente, algum grau de trombose, mais frequente no puerpério, né? Agora, do ponto de vista de sinais e sintomas, a gente usa os mesmos sinais e sintomas de fora da gravidez. Então, os mesmos sinais de alerta são patentes. É um pouquinho mais, digamos, agressivo em relação à gestante. A gente não espera ficar com uma disfunção respiratória tão grave, né? Então, a gente já, em situações onde a oxigenação começa a baixar mais cedo, 95%, a gente já indica o uso de oxigênio. Espera chegar até 92%, como a gente não usa em não gestantes. Mas, de uma maneira geral, as orientações são exatamente as mesmas. Fora da gravidez. O que eu vi aqui, ó, eu fui dar uma olhadinha, né? Eu faço parte, não sei se alguém já ouviu falar, do Observatório Obstétrico Covid-19, né? Eu fiz o observatório junto com a Ágata, que é uma estatística que a Ana Mara já conhece. Eu vou colocar aqui para vocês o link aqui no chat, tá? No observatório, o que a gente olhou? Sintoma mais frequente é tosse e febre mesmo, tá? Tanto para gestantes quanto para puérperas. Então, a gente tem em torno de 70% a 80% dos pacientes com tosse ou febre, isso de quem foi internado, tá? Para o monitoramento telefônico, uma dica que eu posso falar para vocês é assim, se a gente estiver examinando uma gestante, a gente tem que olhar muito a frequência respiratória. E eu brinco, é frequência respiratória de relógio, tá? Não é frequência respiratória de estar olhando ali, vendo como tá. Por quê? Porque gestante, principalmente gestante, faz muita taquipneia. Por que elas fazem taquipneia? Porque a gestante tem que manter uma PCO2 baixa, ela tem que manter uma PCO2 preferencialmente menor que 45. Porque se for a PCO2 muito alta, o feto não consegue mandar o CO2 dele para a mãe, para poder ser eliminado. Então, esse é o motivo que a gestante faz tanta taquipneia. E aí, às vezes, no telefone, se a gente estiver seguindo alguém, ligando e tudo, prestar muita atenção se ela tem a fala entrecortada. Tá? E aí, a saturação a gente usa 95 como meta, também por quê? Porque a gente precisa de uma PO2 mais alta para conseguir mandar o oxigênio da mãe para o bebê. Então, por isso é que a gente tem que usar 95, e aí até é interessante vocês falarem com o pessoal que é intensivista, tá? Para gestante, a nossa meta é 95, não é o 90, 92 que eles usam. Porque com 90, 92, a gente já tem um risco maior de ter sofrimento fetal. Tá? Então, aí a nossa meta muda, tanto de PO2 quanto de PCO2. Mas, assim, de sintoma é praticamente a mesma coisa que tem. Gestante puérpera tem menos dispneia do que não gestante, tá? E uma coisa que a gente fala, né, que é a hipoxemia feliz. Então, a pessoa ali está saturando baixo e está achando que está ótimo, não quer internar, né, está achando que tá ótimo. Então, acho que isso também talvez justifique essa demora em procurar o serviço de saúde. Então, por isso que é importante as ligações telefônicas, são importantes para a gente conseguir ver, né? Acho que tem mais uma pergunta aqui. A Conceição perguntou se perguntou para Ana Mar. É Ana Mar ou Ana Márcia? Ana Márcia. Ana Márcia. Tá. Perguntou para Ana Márcia se vocês ainda têm triagem ou acolhimento e classificação de risco no Hospital de Floriano. Como é que funciona isso? Eu até respondi para ela aí. No caso do acolhimento, que tem acolhimento com classificação de risco na obstetrícia geral e no COVID. E no COVID, existe uma enfermeira que faz a triagem para ver se a paciente é gestante ou não, e se é gestante, quais são as queixas clínicas, quais são as queixas, porque tem que separar se é queixa clínica COVID ou se é queixa clínica obstétrica. São coisas diferentes.
Se ela tiver queixa só COVID e não tiver queixa clínica, aí o atendimento é diferenciado. Se tiver queixa só obstétrica e não tiver COVID, aí também é diferenciado. Mas tem esse acolhimento. Doutora Ingrid pode até falar mais aí também sobre isso. Funciona basicamente assim, quando tem queixas obstétricas, a gente atende, mas chama o obstetra, se for COVID positivo, né? Caso não seja, a gente encaminha novamente para o centro obstétrico. Se for só queixa COVID, tem necessidade de internação, a gente interna também, né? Mas sempre a gente gosta de pedir um acompanhamento do obstetra, mesmo sem ter queixas obstétricas. Caso de internação, né? Caso de atendimento simples, atendimento de sintomas gripais, que não tem comprometimento pulmonar, que são sintomas bem tranquilos, a gente acompanha mesmo com atendimento só a gente, né? Às vezes a gente não pede essa ajuda do obstetra, até porque não tem muita queixa, né, muito relacionada à questão obstétrica. Uma coisa importante é, assim, a grande maioria das pacientes vão ter sintomas pequenos ou até assintomáticos. Né? E isso que vocês estão fazendo da vigilância por telefone é algo extremamente importante. Eu acho que isso é também um aprendizado que a gente tem visto, que locais onde tem essa vigilância, a gente consegue fazer diagnósticos mais precoces de gravidade. Né? Então, acho que vocês estão muito corretos assim, nessa questão de procurar a paciente que tá ficando grávida. Né? Isso acho que vocês têm que passar para os locais onde não se faz isso ainda, que a gente não consegue atender todas no ambulatório, mas o contato telefônico é extremamente importante. Uma outra coisa que eu acho importante falar, Ingrid, é assim, ó, a gente aqui no HC, a gente segue todos os casos, se tiver gestante internada, a gente está aí junto, né? Acho que é importante o obstetra estar junto em 100%, né? Tem algumas coisas relacionadas, assim, às vezes a gente fala, mas não está na viabilidade e tudo. Tá, mas, por exemplo, a gente utiliza muita quantidade de líquido amniótico para poder falar se na UTI pode ser feito um balanço hídrico negativo, positivo ou zerado, tá? Porque quando a gente mexe muito com o balanço hídrico, a gente pode ter oligoâmnio. Então, às vezes, é uma coisinha mínima que a gente vai falar, né? É importante olhar a BCF todos os dias, dos inviáveis, para saber se a gente não teve um óbito fetal. Se tiver óbito fetal, não precisa sair induzindo rapidamente, tá? Não vai dar problema nenhum. É óbvio que se fizer uma febre, aí a gente fica com aquela possibilidade de ser uma coreoamnionite e acaba tendo que induzir. Né? Mas se não tiver, deixa estabilizar a gestante ali, mesmo que a gente demore 4, 5 dias, uma semana para induzir esse óbito fetal, não tem problema nenhum. Então, é bem legal a gente ir seguindo junto. A Fernanda perguntou em relação ao exame de COVID na gestante sem diagnóstico, se ele é realizado nas maternidades na entrada e alta após o parto. Eu não sei se vocês estão realizando o exame de rotina, como é que vocês estão fazendo? A gente faz na entrada, né? Na admissão. Na admissão, vocês fazem o teste de antígeno? Isso. Tá. Se a paciente for sintomática e o teste de antígeno for negativo, como é que vocês fazem? Aí é uma briga. Tá achando que é essa pergunta fácil, né, Ingrid? Vamos complicar o negócio. Aí é uma briga, assim, a gente confia muito nessa pesquisa de antígeno. Então, a paciente é sintomática, tem pesquisa de antígeno negativo, a gente realmente encaminha pelo risco de ela ficar no COVID e pegar um COVID, né? Mas a gente fica pensando, e aí, as outras grávidas, e aí, se ela contaminar outras grávidas, né? Mas até que tem sido, como é um exame bem confiável, que tem muita especificidade, a gente confia mesmo. Na verdade, assim, as pacientes que são sintomáticas, a maioria, né, todas fazem essa pesquisa de antígeno. As pacientes que não são sintomáticas na admissão, elas realizam aquele teste rápido IgG e IgM. E por que vocês pensam em fazer o teste rápido IgG e IgM? Bom,
Essa pergunta eu vou até passar para o diretor do hospital, e eu espero que ele esteja aqui na reunião. Todos os pacientes que são admitidos no hospital, eles fazem teste rápido IgG e IgM, né? É um protocolo do hospital. E eu não sei responder muito bem o porquê. Tá, eu vou te dizer então por que eu perguntei, aí se ele estiver aqui, ele conta pra gente, né? Por quê? Porque, assim, quando a gente faz um teste o teste rápido, que é o teste sorológico, né? Então, se ele der um IgG positivo, existe uma possibilidade bem grande que essa pessoa já tenha tido Covid, pelo menos há 10 dias, mas com uma probabilidade alta de que tenha sido há mais que 14 dias, né? Então, ter um IgG positivo só vai mostrar para a gente que provavelmente a pessoa teve Covid já há algum tempo, né? O teste de IgM para Covid é muito ruim, né? E ele é ruim de várias formas. Ele é ruim porque ele não tem uma especificidade boa. Então, se eu pego um IgM positivo, eu não consigo nem garantir que ele é IgM positivo mesmo para Covid. Pode ser positivo para outras coisas também, né? E aí, eu vou ter que considerar esse paciente com IgM positivo como sendo um paciente Covid positivo ativo. Então, ele vai para a área Covid e vai ser isolado na área Covid. Tá? Então, foi por isso que eu perguntei um pouquinho em relação a isso. E aí, o teste do antígeno para paciente sintomático, ele consegue pegar bem, né? Quis perguntar para vocês, aqui no HC, se o paciente é sintomático e o antígeno é negativo, a gente vai para o PCR, tá? Para a gente confirmar mesmo que não é o Covid. Tem alguns casos que escapam, são poucos, mas existem casos que escapam, né? Então, é uma coisa só para considerar em relação a isso. A Lidiane levantou a mão. Lidiane, a palavra com você. Lidiane Luz. Não sei se ela quer comentar alguma coisa. Lidiane, se você quiser falar mais para frente, você avisa para a gente. Antes da Lidiane falar, doutora, em relação a esses casos que tem um IgG e IgM positivo, né? Já que os pacientes fazem esses testes na admissão, cada teste que dá positivo, eles pedem um parecer do COVID, né? Então, o médico do setor COVID vai avaliar se realmente o paciente é sintomático, às vezes tem, né, essa possibilidade de pedir uma pesquisa de antígeno. Infelizmente, a gente não tem o PCR, né, disponível, então, assim, se tivesse, a gente teria, né, uma melhor condução de casos, principalmente onde deixar, para onde internar esse paciente ou para onde mandar esse paciente, né? Mas a gente trabalha com aquilo que a gente tem, e com o antígeno, com a pesquisa de antígeno, a gente já consegue resolver muita coisa. E com certeza vocês conseguem pelo menos colocar as pessoas juntas, né? E aí uma dica que a gente pode dar é assim, se você só tem um antígeno, e aí você teve o antígeno negativo e é sintomático, tentar colocar essa pessoa com outro antígeno negativo sintomático, né? Porque pelo menos você faz uma coorte de sintomáticos com antígeno negativo, que é melhor do que... Porque é melhor do que misturar esse do antígeno negativo com o outro que é assintomático, né? E queria compartilhar com vocês também, assim, depois o José Geraldo poderia falar um pouco de como é que tem sido feito no Sul, né? A gente trabalha aqui na obstetrícia do HC, a gente trabalhou por um ano inteiro com triagem só de sintomas respiratórios. Tá? Se você for trabalhar só com triagem de sintoma, aí tem que ser uma triagem neurótica, tá? Tem coriza, vai para o lado de lá, tá? A gente trabalhou com uma triagem neurótica por mais de um ano e a gente não teve nenhum caso que escapou da gente e que era Covid, tá? Mas aí, quanto menos testes você tem, você vai mais para
é o quanto você fica neurótico, e muito cuidado com o paciente que tenha algum motivo para ter dispneia, por exemplo, uma cardiopata, né, da gente minimizar e falar, não, essa dispneia aqui é da cardiopatia. Você, Geraldo, quer falar alguma coisa? A gente tem feito PCR em todas as gestantes desde agosto do ano passado. Então, o que aconteceu e está acontecendo? Lá em setembro, outubro, a gente fez o levantamento, a gente tinha uma prevalência de 3% em todas as gestantes, todas as que estavam internando. Isso subiu agora para março, abril, para 10%. Então, a frequência da Covid vem aumentando gradativamente. E o mais interessante é que, isso em pacientes, todas as pacientes, né? Nas pacientes sintomáticas, lá em setembro, a gente tinha que dava positividade para 30%. E hoje, nós temos uma positividade de quase 80%. Ou seja, a paciente sintomática, ela realmente tem uma chance grande de ser Covid. Eu não sei como é que vai agora a gente vai ter o nosso inverno aqui, que é um pouco mais frio, né? Então, talvez devem aparecer algumas outras infecções. Embora no ano passado a gente não viu praticamente H1N1, não teve, foi quase zero, né? Acho que as máscaras funcionaram muito bem para as outras infecções. A gente não teve outras síndromes gripais quase. Era praticamente só Covid. Então, a frequência da Covid vem aumentando gradativamente. A gente está muito apavorado agora que começou a aparecer essa cepa nova. Vocês estão muito perto aí da indiana, né? Ela é mais infectante. A gente não sabe se ela é mais letal, mas ela é mais infectante. E aqui no sul, a gente vinha num decrescente muito forte, e faz 5 dias que parou de diminuir a Covid e começou a aumentar. Então, a nossa previsão nas próximas 2 semanas não é boa. Então, eu acho que a triagem sintomática hoje é importante. A paciente tem sintomas, ela tem que, de alguma maneira, ser acompanhada e isolada. Acho que a ideia de separar as antígeno negativo e positivo já é uma ideia boa, mas elas têm que ser separadas das antígeno negativo assintomáticas. E isso vai ser essencial para não transmitir mais para outras pessoas. O João Eudes coloca que ele trabalha em um hospital de pequeno porte, sem muito suporte, incluindo sem obstetra. Diante de uma gestante com Covid, realiza a transferência para o Hospital Polo. Mas se a gestante chegar, pelo que eu entendi aqui, se ela chegar em trabalho de parto, né, a preocupação de possíveis agravos, possíveis complicações, qual a conduta que poderiam realizar, né? Acho que eu dou minha opinião, mas eu acho que é importante também a Ingrid dar a opinião dela, a Ana Mara. Eu acho que, assim, se ela chegou em trabalho de parto, seguir o trabalho de parto dela normal mesmo, né, fazer o suporte, talvez precise de um pouquinho mais de oxigênio durante esse trabalho de parto, pela própria demanda do trabalho de parto. Eu estou considerando que se a paciente chegou ali para você e entrou em trabalho de parto ali, ela já chegou em trabalho de parto, né? E aí eu acho que dar as mesmas atenções que a gente tem, só ter um cuidado que ela pode piorar um pouco mais da dispneia durante esse trabalho de parto. Mas se ela tiver num catéter, geralmente ela vai aguentar bem o trabalho de parto sem nenhum problema. E saber, né, que eu estou pensando que se você não tem obstetra, até para estar avaliando esse feto, então, assim, existe um risco maior de um sofrimento fetal se ela tiver com um comprometimento importante da parte do Covid, né? Então, acho que o risco para a mãe não vai aumentar muito, né, mas para o bebê ele pode aumentar, sim. Se alguém mais quer comentar. A gente faz basicamente isso. O paciente, a gente é um meio termo, né? A gente tem uma maternidade, acho que ele deve ter um local que não tem obstetra, então a gente tem a maternidade, então até onde a gente puder dar assistência, né? Se está precisando ali no momento de trabalho de parto, ou a gente vê que não tem condições de ela esperar, ou não tem condições de fazer um transporte seguro, a gente prefere deixar ela lá, né? Na UTI,
tudo bem, a gente só tem intensivista, né? Mas os obstetras, sempre que a gente chama, eles são muito solícitos. Inclusive, esse caso dessa paciente, os obstetras acompanharam também, fizeram sugestões no prontuário, que são coisas que, às vezes, são coisas pequenas, mas que fazem realmente a diferença no final das contas. A Lidiane perguntou se casos leves em gestantes e puérperas se podem ser acompanhados só na APS, né? Eu acho que o mais importante é o que a Márcia falou, né? De manter o segmento. Então, é ligar para saber como tá, mas caso leve, dá para acompanhar, sim, só na APS, sem problema. E aí tem mais uma pergunta da Iná, né, sobre o período da gestação, se existe algum momento em que os médicos precisam ficar mais preocupados em relação a pegar ou já estar com Covid. Aí, Iná, vou mostrar para vocês uma tela aqui que é do observatório que está entrando, né? Isso daqui são dados atualizados de ontem do CIVEP Gripe, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais aqui. Então, quando a gente olha os dados atualizados de ontem, né, do CIVEP, o que a gente vê? No Brasil, a gente já teve 1.204 mortes maternas por Covid, tá? E o que a gente vê? O trimestre onde elas mais pegam é o terceiro trimestre. Então, se a gente olhar do total de 10 mil pacientes que internaram, aqui no CIVEP é só internados, tá? Então, dos 10 mil que internaram, a gente tem que 5.024 pegaram Covid, internaram por Covid no terceiro trimestre. Mas quando a gente olha a mortalidade é maior no puerpério, para as pessoas que internaram como puérpera, tá? Ou para as pessoas que tiveram Covid no segundo trimestre. Então, isso é uma coisa interessante para a gente estar olhando também. Tá? E aí, só para a gente não perder a chance de estar mostrando para vocês um pouquinho, né? Só para vocês verem um pouquinho os dados do Piauí. Então, quando a gente olha de óbito na UTI, né, mais ou menos a gente está com 60% das pacientes gestantes ou puérperas que internaram na UTI, no Piauí, pelo menos dos dados que a gente tem aqui, acabaram indo para óbito. Tem um índice de 13% das pacientes morreram sem chegar a internar na UTI. E a gente tem um índice também de 18% de paciente que faleceu sem intubação. Obviamente, os 13% que não chegaram na UTI, com certeza não foram intubados, mas tem um número, ainda tem pelo menos mais uma paciente aqui, são 3 pacientes que não intubaram, tá? E a mortalidade na UTI está dando aqui 60%. Tá? Esses dados, depois vocês dão uma entrada e dão uma olhada, dá para ver até por cidade, né, número de casos por município, então dá para vocês olharem isso também em relação não só ao Piauí todo, mas também a cidade de vocês. E só para colocar para vocês, o que a gente apresenta aqui são os dados que cada município ou cada estado colocou no CIVEP Gripe, tá? Então, são os dados oficiais do que entrou ali. Então, se tiver errado, não me culpem, procurem o culpado e falem com ele para acertar os dados. Tá bom, gente? O pessoal comentou, né, da importância de continuar fazendo. Fernando, a gente, aqui no observatório, a gente vê específico por Covid,
né? E a gente vê também, por até o José Geraldo falou, né? É super pouco mesmo, são 65 casos do ano passado até agora de H1N1 notificados no CIVEP, super baixo mesmo. E a Liz fez uma pergunta aqui que eu acho que é importante, né? Como evitar a intubação? Liz, eu acho que não dá para evitar a intubação, né? Inclusive, assim, uma coisa que está preocupando bastante a gente nas discussões, não foi o caso aqui, né? A paciente nem chegou a ser intubada, mas as pessoas tentando demais não intubar e as pessoas morrendo sem intubação ou porque se perdeu o timing da intubação, né? Acho que a Ingrid até pode falar sobre isso. Não tem jeito, gente, precisou intubar, intuba, né? Entrar com o corticoide para quem está precisando de oxigênio, e aí é só para quem está precisando, pode ser uma das medidas para reduzir a chance de intubação, mas precisou intubar, o paciente está cansado, não está saturando bem, intuba para não perder o time, porque se a gente perde o time, o paciente morre. Isso. A gente tem um time que a gente às vezes fica até em dúvida, né? Será que está na hora ou não? O paciente é jovem, será que a gente intuba agora? Mas e como é que está a questão da mortalidade? Para grávidas, né? No Piauí foi 60%, eu não estou muito por dentro em relação a isso, mas em relação ao Piauí, a gente não foge muito do restante, né? Então é cerca de 80% mesmo. É difícil tomar essa decisão, é difícil você entubar um paciente com hipoxemia feliz, que está ali conversando com você, dizendo que não está sentindo absolutamente nada, que está sentindo um leve desconforto, ou então um pouco de falta de ar. E é meio difícil você até tentar convencer o paciente de que ele precisa ser intubado. Assim, a gente avalia a frequência respiratória, avalia a gasometria, avalia o paciente desaturando, mas infelizmente chega um momento que não dá. Que você sabe que se você não entubar ali, você vai acabar perdendo o time. E perder esse time é muito pior do que deixar o paciente entubado logo. Né? Perfeito, Ingrid. Decisão difícil, mas tem que ser tomada. A Maxuênia perguntou uma coisa, depois eu passo para você, Maria Euseni, que levantou a mão. Né? Se as mortalidades no puerpério diferem da infecção ter ocorrido no puerpério ou ainda gestante, né? O que a gente usou, quando você trabalha com dados públicos, que pode ter erro de preenchimento e tudo, o que a gente tem utilizado é assim, se na ficha está clicado gestante e puérpera, a gente está considerando que ela entrou como gestante, e se na ficha está clicada só puérpera, a gente está considerando que ela entrou como puérpera, tá? Eu acho que é o melhor que a gente conseguiu fazer com o que a gente tem dos dados do CIVEP, né? Então, é isso que a gente consegue colocar. Maria Euseni, que levantou a mão. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Alzeni, eu sou a coordenadora estadual de saúde da mulher do Piauí, né? Muito feliz, parabéns, doutora Ingrid, pela apresentação brilhante, muito bem trabalhada. A equipe dela, estou vendo aí a Ana Márcia, saudades, tá? Doutor João Eudes aí, doutor João Eudes é diretor de uma regional de saúde, é daquelas pessoas ligadas na tomada 24 horas, e ele está aí com toda a equipe. Que bom que muita gente teve a oportunidade de participar, de estar presente compartilhando esse grande encontro. Foi muito bom os debates. E aí, finalmente, eu vendo a doutora Rosana falando a questão do Piauí, eu lembro que, recentemente, tivemos um encontro, me parece que quem estava coordenando era a Maria, doutora Rosana, e foi mostrado esse dado do observatório, né, que mostra essa realidade do Piauí. Mas tinha um slide que fazia um comparativo entre o ano 2020 e 2021, aqui no Piauí, que mostrou que 100% dos óbitos
eles foram para UTI, né? Teve esse comparativo. Mas o que eu queria dizer é que o índice a taxa, a razão, né, digamos assim, de mortalidade materna, aumentou muito no Piauí em 2021. O ano passado, nós tivemos 35 óbitos maternos durante o ano, 6 foi por Covid. Este ano, nós já estamos com 27 óbitos, no 5º mês do ano, e 13 por Covid. Ou seja, quase 50% dos óbitos maternos neste ano já por Covid. Isso é preocupante, né? E me preocupa porque a vacina ela não está disponível para gestantes sem comorbidades, e as evidências, né, o que a gente está estudando inicialmente, mostra que a maioria dos nossos óbitos maternos não tinham comorbidade, são justamente as que não estão tendo acesso à vacina. Então, é preocupante, a gente precisa estar ampliando essa discussão junto com as autoridades, as especialistas, né, para ver essa questão junto ao Ministério da Saúde, porque a mim, particularmente, tem me preocupado, me tirado o sono, né? Porque nós vínhamos numa tendência decrescente de óbito materno. Chegamos até, de 2019 para 2020, 7,3% de redução durante o ano. Então, a gente estava indo bem, né? Se a gente olhar a agenda de 2030, então a gente estava indo numa meta boa, cumprindo nossa meta. Quando, de repente, nós estamos com uma razão hoje de 148 óbitos, 178 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos, um dado preliminar, assim, só para já refletir, com um aumento de 142% de óbito materno. Então, é preocupante, né? Tá certo? Então, essa discussão, ela é importante, necessária, né, que a gente precisa ter mais médicos, mais enfermeiras compartilhando essas discussões, porque merece a gente estar refletindo sobre ela, né? Preocupante, né, Ana Márcia? Era isso que eu queria comentar e agradecer, assim, esperar a participação de todos também no nosso próximo encontro com o caso clínico do Piauí, porque nós temos todo dia, né, doutora Rosana? Eu Sim. participo, é muito enriquecedor, né? É muito enriquecedor. E aí a gente precisava mobilizar mais profissionais da rede, de todos os níveis da atenção para estar nessa discussão, porque ela é muito rica, ela é muito ampla. Né? E aí, eu estou junto o tempo todo. Perfeito. Muito obrigado. Era isso, viu? Acho que nós estamos chegando no fim, né, Rosana? Estamos sim. Vamos por 60 minutos aí. A gente tem visto em discussões, a gente sempre aprende alguma coisa. Impressionante. A diversidade desse país é muito grande e a gente sempre tem visto casos diferentes. Acho que a apresentação da Ana Márcia foi muito bem, as duas, e então, de parabéns aí com esse caso. Agradecer vocês todos, viu, Ingrid, Ana Márcia, Alzeni, muito bom ter você aqui com a gente, né? Eu dei uma olhadinha aqui no observatório, a única coisa que chamou a atenção, e aí eu vou te falar mais como gestora mesmo, para você dar uma olhadinha, porque o que, pelo menos pelos dados que estão aqui, e aí até checar se tem alguma correção para fazer ou não, realmente o Piauí está indo muito bem no fato da gestante ter acesso à UTI, né? Mas aqui em 2000, eu olhei os dados de ontem do que apareceu no CIVEP, tá? Então, a única coisa que me chamou a atenção é um aumento grande da mortalidade de quem está internada na UTI. Quando a gente olhava 2020, tinha uma mortalidade de 37% de quem internava na UTI ia ao óbito, e os dados que estão aparecendo aqui, que já mudou daquela reunião que a gente fez, aqui estão aparecendo no ano de 2021, por Covid, 15 óbitos aqui,
e está dando um percentual de óbito de 81 na UTI. Então, acho que é importante dar uma olhada até para ver se tem algum erro em relação a isso, porque mudou muito aqui, né? Mas realmente, assim, a maior parte dos casos realmente com acesso à UTI, o que mostra que a rede está se esforçando absurdamente para o melhor atendimento para essas gestantes e puérperas, né? E vamos ter força aí, gente, porque eu já desisti. Para mim, nós não estamos entrando na terceira onda, nós continuamos na primeira onda, porque nós não aguentamos mais esse negócio de tanta onda, né? Onda a gente fica mareada, é melhor a gente achar que é uma onda só e vamos ter coragem aí, pensar que ela vai acabar, tá bom? Então, acho que boa tarde para todo mundo, tá? Um ótimo fim de dia e um ótimo dia para todos. Geraldo, foi um prazer estar aqui com você. Igualmente, prazer estar com vocês todos. Boa tarde para todos, gente. Prazer estar com todos novamente. Dona Rosana, Ingrid, Bruce. Boa tarde. Um abraço. Boa tarde. Muito convite. Tchau, tchau. Tchau, parabéns pelo trabalho aí. Tchau, tchau. Tchau.